Bom dia, galera. Vamos começar o ano fazendo a análise do pronunciamento bombástico do general Mourão. Ele, em síntese, disse que nós deveríamos respeitar a alternância do poder e que aqueles que estavam à frente do movimento que pedia um 142 seriam irresponsáveis e golpistas. Para mim, esse foi o conteúdo do discurso dele. E ele foi eleito pelo movimento conservador. Então, é chegada a hora da cobrança. Né? Fala-se em alternância de poder quando se vive em um ambiente democrático. Nós estamos vivendo em um ambiente democrático? É normal que se tenha que usar o VPN para acessar o conteúdo de jornalistas, como do Figueiredo, como do Rodrigo Constantino? Nós vivemos em um ambiente de normalidade? Nós vivemos em um ambiente de normalidade quando você tem o arquivamento de plano de uma ação como o Radiolão? O Fábio Van Garten, ele veio na Câmara de Fiscalização, Transparência e Controle do Senado. E ele tratou do tema com profundidade. Por que o que ele falou não foi investigado? Por que não se pode mais falar das urnas eletrônicas e da sua fragilidade? Fragilidade? Da sua inconsistência? Por que aqueles que falam sobre isso são imediatamente bloqueados na rede? Se nós temos, há muitos anos, um rapaz chamado Diogo Aranha tratando dessa temática, ele foi no Danilo Gentili, ele foi na CNN. O parecer das Forças Armadas apenas confirmou o que ele dizia. E a gente não pode mais falar disso. Por que nas instituições você não vê a organização de seminário tratando do movimento comunista, tratando do Foro de São Paulo? A única coisa que se vê dentro das instituições é a discussão sobre a Agenda 2030. Se você quiser acessar algo com esse tipo de conteúdo, você tem que pagar aos filósofos, historiadores, jornalistas, para acessar o conteúdo deles. Porque você só consegue acessar isso no ambiente privado. Está na hora de cobrar as instituições. Por que isso não é feito? Por que os membros que militam nessa pauta não são apoiados e não têm estrutura para desenvolver esse tipo de atividade? Está na hora da gente cobrar os políticos eleitos. Vem cá, vocês não vão iniciar o processo de anistia dos presos políticos? Processo de anistia daqueles que estão respondendo a processo administrativo disciplinar no ambiente público? Isso tem que ser cobrado. A gente não tem que ter medo de cobrar os conservadores. Eles vão ficar com a guilhotina na cabeça? É isso? Até quando os advogados não vão ter acesso àquele inquérito do fim do mundo? Até quando nós vamos ter o vilipêndio do Estatuto, da Ordem da OAB, do artigo 7º, da súmula 14? Até quando nós vamos aceitar o vilipêndio ao sistema acusatório? O sistema acusatório ele foi moldado pensando em um tripé. Ministério Público desenvolve uma atividade, Defensoria e advogados desenvolvem outra e Poder Judiciário julga. O Poder Judiciário não pode, no meu sentir, desenvolver atividade persecutória. Ele não tem essa competência. Essa atribuição foi dada ao Ministério Público, no artigo 129. Nós vamos continuar calados, passando zip na boca, com medo de falar o que precisa ser dito? Eu não vou ficar calada, porque isso é uma tese que eu uso todos os dias no tribunal. Toda vez que eu identifico a violação do sistema acusatório, eu trato disso na tribuna. Então, gente, vamos cobrar.
Não fiquem achando que é só mimimi de rede, não é só mimimi de rede, porque ó, o político, ele fica preocupado com a sua popularidade. Então denunciem, sim, na rede. Tratem do assunto de forma política, de forma educada, de forma polida. Não usem palavrão para não serem responsabilizados, mas falem nas redes. Não deixem de falar, não deixem de se opor. Quem pediu um 142 não é golpista. Está no texto da Constituição. Tem 3 juristas tratando desse assunto. O Ives Gandra, o Dalari e o Amaury Saad. Como assim é golpismo? Não é golpismo. Tem divergência doutrinária. E toda vez que tem divergência doutrinária, os juristas vão se degladiar. Isso é normal. E vão discutir sobre o tema. A partir do momento que a gente não pode mais discutir sobre um determinado tema, é porque nós não vivemos em um Estado democrático de direito. Se a mídia não está promovendo o debate e chama aqueles que tratam do assunto de golpistas, ela está promovendo, sim, uma ditadura. Porque ela não aceita o seu antagonista. Ela promove uma pauta. O papel da imprensa não é promoção de pauta. É apresentar a realidade para que nós, telespectadores, façamos a nossa decisão. Mas hoje nós temos tomada de posição pela imprensa. E o silenciamento das redes. Se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Falou? Então é isso. Não concordei não com o pronunciamento do general Mourão. Espero que ele use a tribuna para retificar o que ele disse e para iniciar um movimento de anistia dos presos políticos. É isso que nós temos que pedir, tá, galera? Vocês querem fazer alguma coisa pelo país? Peçam a anistia dos presos. Falou? Vamos com tudo aí.